Olá pessoal, esse é o canal da Automatizei Geral e na aula de hoje vocês vão entender de uma vez por todas o que é essa plataforma Power Automate e vão ainda nessa aula fazer o primeiro fluxo de automação de trabalho de vocês. Antes de mais nada, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Bom, então vamos lá. Para vocês saberem o que é o Power Automate, nada melhor do que a própria Microsoft para te dizer o que ele faz, né? Então, logo aqui quando a gente entra na página inicial, ele já te diz o que o Power Automate faz. Você com ele consegue criar um fluxo para automatizar uma tarefa de negócios repetitiva de ponta a ponta. Ou seja, a partir de um gatilho, eu quero que uma série de ações ocorram para manipulação de tudo que vier a partir desse gatilho, até o ponto final dessa automação que vai me dar um output que eu quero receber. Quando a gente entra no Power Automate, a gente tem algumas opções de fluxos que podem ser feitos. Então, eu vou vir aqui em Criar. E quando você entra aqui em Criar, ele já mostra esses tipos de fluxo. Então, a gente tem o fluxo da nuvem automatizado. Esse aqui, ele é disparado por um evento designado, que é um gatilho, né? Então, eu quero que uma coisa, quando ela acontecer, seja o gatilho para que as minhas ações que eu defini dentro desse fluxo ocorram. Então, isso seria um fluxo da nuvem automatizado. Um fluxo da nuvem instantâneo, ele é disparado manualmente conforme necessário. Ou seja, todas as ações que estão dentro desse fluxo só vão ocorrer quando eu manualmente clicar aqui para rodar esse fluxo. Então, ele depende de mim clicando, né? Que eu clique ali para que todas essas ações rodem e me dê um output final, né, um resultado final. A gente também tem o fluxo da nuvem agendado, que você escolhe quando e com que frequência ele é executado. Então, esse aqui vai ser sempre quando eu quiser definir um prazo específico ou um intervalo de tempo específico para que aquelas ações rodem e eu receba o resultado. Então, eu quero que toda segunda-feira, às 9 da manhã, esse fluxo aqui rode. Então, eu vou usar um fluxo de nuvem agendado. Ou então, eu quero que de 1 em 1 hora, esse fluxo aqui, essas ações sejam realizadas. Então, eu vou de fluxo da nuvem agendado. A gente tem o fluxo da área de trabalho. Nesse caso aqui, é o Power Automate Desktop. Ou seja, você vai automatizar ações dentro do seu computador. Não vai ser na nuvem. Então, vai ser na sua área de trabalho. Não vai ser o caso que eu vou mostrar aqui agora. O que eu quero mostrar para vocês primeiro é esse fluxo da nuvem automatizado. A gente vai fazer o nosso primeiro fluxo no Power Automate de um fluxo da nuvem automatizado. Então, a gente quer que, por causa de um evento que ocorra, um evento específico, uma série de ações vão acontecer. Então, eu vou clicar aqui para a gente começar. E aí, eu já tenho que dar um nome do fluxo. Eu vou colocar aqui meu primeiro fluxo. E aí, você pode escolher aqui o gatilho do seu fluxo. O gatilho do seu fluxo é aquela ação, né, aquele evento que vai dizer quando deve acontecer as próximas ações que eu vou construir dentro do meu fluxo. Então, nessa parte aqui, você pode escolher alguns já que ele dá para você como sugestão. Mas eu vou ignorar aqui para ir para a parte direta onde a gente monta o fluxo e lá dentro, sim, que eu vou escolher o nosso gatilho. Então, aqui ó, a gente tem que adicionar um gatilho. E aí, quando você clica em adicionar um gatilho, você tem como pesquisar por ele e aqui ele também mostra algumas sugestões. A nossa ação aqui vai consistir em, toda vez que chegar um e-mail na minha inbox, eu quero que ele coloque algumas informações desse e-mail numa planilha específica de Excel que está no meu OneDrive. Então, o meu gatilho aqui vai ser o quê? O meu gatilho aqui vai ser o recebimento de um e-mail, porque quando esse e-mail chegar, eu quero que ele rode algumas ações e o meu resultado final, o output final, vai ser a minha planilha de Excel preenchida com essas informações. Então, eu vou pesquisar aqui por o gatilho específico que eu quero, que é o Outlook. Então, eu estou usando o Outlook e eu vou pesquisar por Outlook para ver quais são os gatilhos que ele me oferece aqui. Então, ele tem 3 opções aqui, né? A opção que eu quero é essa daqui, ó. Quando um novo e-mail é recebido. Então, eu vou clicar nela
E aí ele pede para eu entrar no meu Office 365 Outlook para criar essa conexão. Porque ele precisa fazer uma conexão com a minha caixa de e-mail para ele poder monitorar essa caixa de e-mail e saber toda vez que vai chegar um e-mail novo. Então eu vou entrar aqui e agora ele vai fazer essa conexão. Pronto, ele já fez. E aí ele me dá aqui alguns parâmetros que eu preciso preencher. Ele tá mostrando 4 de 9, eu vou pedir para ele mostrar todos os parâmetros, porque eu quero saber o que eu vou precisar aqui para que o meu fluxo funcione da forma que eu quero. Não vou passar aqui por todos os detalhes desses campos aqui de preenchimento, porque é só para vocês terem uma noção de como que o Power Automate pode ser usado para facilitar o dia a dia de vocês. Mas isso daqui são coisas mais específicas que eu colocaria no meu gatilho. Então, por exemplo, se eu recebo de uma pessoa específica, ele só vai rodar para quando essa pessoa específica me mandar esse e-mail. Ou então se ele vai para uma pessoa específica, ou então que o assunto tem uma determinada palavra, e aí ele só vai rodar para os casos em que o assunto que chegar nessa inbox tem essa palavra, para os demais ele não rodaria, mas não vem ao caso. O que a gente quer aqui basicamente já está pronto, então a importância é qualquer, e eu quero que ele rode toda vez que cair na pasta inbox. Então todo o resto eu vou deixar ele livre. Isso significa que eu não vou especificar nada mais. Ok, então eu já posso seguir para a próxima etapa. Eu já defini aqui qual é meu gatilho, né? Que é do Outlook. Então agora a próxima etapa vai ser o quê? Eu quero que depois que esse e-mail chegar, ele preencha a tabela no Excel que está no meu OneDrive. Então eu vou vir aqui nesse botão para adicionar a próxima ação. Então adicionar uma ação. E agora eu vou pesquisar uma ação de Excel. E aí ele tem aqui o Excel Online Business e tem o Excel Online OneDrive. Como a minha conta é de empresa, eu vou selecionar esse Excel Online Business. Vou aqui em Ver Mais e ele mostra todos os tipos de ação relacionada ao Excel Online Business. E é que eu quero, deve estar mais aqui para baixo, aqui ó, adicionar uma linha em uma tabela. Vou clicar, já adicionou ali no fluxo. E eu preciso criar essa conexão. Então, toda vez que eu estiver usando software diferente, né, o Excel, ou então se estiver usando Outlook, se estiver usando uma lista no SharePoint, eu sempre tenho que criar essa conexão. Uma vez que você criou essa conexão no Power Automate, você não vai precisar criar ela de novo toda vez, porque ela já vai ficar salva aqui. Então, eu vou entrar. Ele está fazendo a conexão. E aí, no caso, como ela salva essa conexão, toda vez que você for adicionar um novo gatilho, você só precisa selecionar essa conexão de novo, que já foi criada. Mas vamos lá. Ele abriu aqui, né, para mais detalhes. E eu preciso preencher algumas informações. Aqui, quando ele tem esse asteriscozinho, é porque é obrigatório, né, preencher. Ele não vai conseguir rodar, você não vai conseguir nem salvar esse fluxo se você não tiver preenchido esses campos. Os que não tem são só sugestões se você quiser detalhar mais, mas não é obrigatório. Então, primeiro eu tenho que dizer onde vai estar essa minha planilha do Excel. Antes de começar essa aula, eu já tinha criado essa planilha. Ela fica aqui no meu OneDrive, nessa pasta Aula Power Automate, com o nome Planilha Projetos. Então, eu vou vir aqui em Localização, OneDrive for Business, é onde ela está, com a biblioteca de documentos. É o OneDrive. O arquivo, eu vou vir aqui nessa Open Folder, Aula Power Automate, que é a pasta que eu falei que estava, né? Mostrei para vocês. E vou selecionar aqui minha planilha. Já mostra quais são todas as planilhas que tem nessa pasta. No caso, só tinha uma, eu vou selecionar ela. É importante que a planilha esteja nesse formato com uma tabela. A gente precisa inserir uma tabela na planilha, que no caso eu já tinha preenchido, né? Porque a gente vai identificar no Flow qual é a tabela que a gente vai precisar preencher. Poderia ter várias abas aqui com diferentes tabelas, e aí por isso que a gente precisa sempre dizer qual é a tabela. Então, vou voltar lá no Flow e vou selecionar a única tabela, no caso aqui da minha planilha, então eu só vou mostrar uma, que é a tabela 1, selecionei. E aí aqui para baixo eu vou em mostrar todos os parâmetros avançados, e é nessa parte que eu vou colocar as informações do Outlook, que eu quero que sejam preenchidas na minha tabela do Excel.
Então, olha, as colunas são essas, né? Nome, projeto e detalhes. E aí aqui é o que está aparecendo, né? Nome, projeto e detalhes. Eu poderia definir aqui o formato de data e hora, mas não é o caso, não quero especificar isso agora, isso não vai entrar muito no detalhe. Então, eu vou vir aqui em nome. E aí ele aparece esses dois símbolos aqui, né? O de baixo é para quando você quer inserir uma expressão, e aí você manipula mais esses dados. Ou então a gente pode usar aqui os dados de etapas anteriores. Então eu vou clicar, que é o que a gente vai fazer nesse caso. E aí eu quero que o nome seja preenchido com o nome da pessoa que enviou esse e-mail. Então, ó, eu vou selecionar o D do meu Outlook, né? Quando o novo e-mail é recebido, eu quero que o D vá para a coluna nome. Então, o D é o proprietário da caixa de correio e o remetente da mensagem. Quando eu clicar, ele automaticamente já cria aqui essa caixinha. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar aqui em projeto, vir aqui para inserir dados da etapa anterior. E o projeto, eu quero que seja o assunto, porque eu estou assumindo que a pessoa vai mandar no assunto o nome do projeto em questão. Vamos dizer que a gente tinha padronizado que todos os e-mails que viriam para mim viriam com esse nome. Então, quando eu clicar aqui o assunto, ele vai colocar o assunto da mensagem na coluna de projeto. E os detalhes, eu quero que sejam tudo que está dentro do corpo do e-mail. Então, todas as informações, tudo que estiver escrito ali no corpo do e-mail vai vir para a minha coluna de detalhes. Então, eu vou clicar aqui, ó, o corpo da mensagem. Cliquei, pronto. Já acabei aqui essa ação. E agora o que eu preciso fazer é salvar. Na verdade, antes de salvar, vamos colocar um nome, né? Então, eu vou botar meu primeiro... A gente tinha colocado esse nome, né? Eu não sei porque não veio. Meu primeiro fluxo. Ok. Vou clicar em salvar. Pronto. E aí, vamos testar. Eu poderia testar aqui ele manualmente, porque aí quando eu clicasse em testar ele já iria rodar, mas aí ele ia vir sem nada porque eu não tenho nenhum e-mail chegando. Então eu vou primeiro enviar um e-mail para essa caixa aqui de inbox minha mesmo e vou mostrar para vocês o resultado. Bom, o e-mail é esse daqui, estou enviando de mim para mim mesma. Vou clicar aqui em enviar e vamos ver esse fluxo rodar. Recebi aqui já o e-mail. E agora eu vou voltar para a página inicial para a gente ver se ele já rodou. Aqui você pode ver, né? Quando o fluxo for executado, você verá o histórico aqui. Então, eu vou clicar nessa setinha aqui de atualizar para ver se ele já rodou. Opa, rodou. Então, rodou 13 segundos atrás, diz que deu êxito. Então, vamos ver se ele já rodou e já salvou aqui na minha planilha de projetos. Ó, tem informação aqui, deixa eu tirar um pouco o zoom para a gente poder ver. Então, o nome, como a gente tinha programado, veio com o e-mail, que no caso foi eu mesma. O nome do projeto veio com o título realmente do e-mail que eu enviei, Projeto Automático Geral 0459, que foi o que a gente falou mesmo que ia ser. E aí o corpo, ele veio, mas ele veio em HTML, porque é como vem os e-mails do Outlook, eles vêm no formato HTML. E aí, como eu não tratei essa informação antes, ele jogou diretamente o HTML no meu Excel, que não entende o HTML, veio como um texto pleno. Mas aí, isso é assunto para uma outra aula, como a gente poderia tratar. Mas já deu para vocês pegarem aqui a ideia de como que você pode automatizar o seu trabalho. Foi um fluxo bem simples, né? Com apenas um gatilho e uma ação, como a gente pode ver aqui. Mas dá para fazer muita coisa com o Power Automate. Você pode tornar essa coisa aqui, que é bem simplificada, em uma coisa muito mais elaborada e conseguir resultados que vão de verdade impactar na produtividade do seu trabalho ou da sua área na empresa. Bom, se esse vídeo aqui te ajudou, lembra mais uma vez de curtir, compartilhar para também com seus amigos que podem aproveitar também bastante dessa plataforma do Power Automate e se inscreve no canal.